São as promessas do Senhor para a nossa vida. Incomparável são as promessas de eternidade. Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11. Em Eclesiastes capítulo 11, vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque é uma manhã de louvor e adoração, primeiro dia da semana. O Senhor nos despertou para estarmos aqui te agradecendo por esse início de semana, por esse início de mês. Já estamos no mês 7 e grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que estarmos no mês 7 de pé, glorificando o Teu santo nome, reconhecemos a Tua bondade e as Tuas infinitas misericórdias. Pai querido, Pai amado, abençoe essa palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, renova a nossa mente. Eu creio que os nossos corações já foi preparado desde o início, a qual abrimos o nosso olhos, meu Deus e meu Pai, desejamos estar aqui nessa manhã. Abençoe cada vida, cada lar representado, as famílias, os casais, os nossos filhos. Pai querido, te louvamos nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz, aquilo que é necessário que o Senhor fale conosco no coletivo, mas no individual também. Eu rendo graças a Ti por essa manhã, pela vida dos meus irmãos, por aqueles também que não conseguiram chegar, que eles possam receber a mesma porção que o Senhor já está derramando sobre nossas vidas. Eu rendo graças a Ti e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui vai dizer o título de Eclesiastes: façamos o que é bom no tempo oportuno. E a gente vai falar nessa manhã de uma palavra que nós vamos entender o que é uma generosidade. Porque aqui nessa manhã o Senhor quer falar de generosidade. Mas eu quero falar de Salomão, porque Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão, a gente sabe que tem um momento que ele pede a Deus, quando Deus se apresenta para ele pede a Deus sabedoria. Ele pede a Deus sabedoria porque ele queria ser generoso quando ele estivesse assentado naquela cadeira, porque Salomão ele foi o sucessor do seu pai Davi para reinar. E ele entendeu que, ainda que fosse um homem já herdeiro, um homem de posses, mas ele entendeu que o que ele precisava buscar no Senhor era sabedoria, porque haveria um povo que ele teria que direcionar, liderar aquele povo, julgar algumas situações. Salomão, ele tinha pessoas que ajudavam nesse ofício, mas as situações mais sérias iam para a mão dele, para que ele pudesse julgar. E nessa manhã o Senhor está falando para lançarmos o nosso pão. Quem é o pão da vida? É Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, o pão que tem nos alimentado, o pão que tem alimentado o nosso espírito. Porque hoje nós temos esse alimento que é a palavra, mas nós precisamos entender, porque quando essa palavra ela começa a trabalhar em nós, não tem como nós não sermos generosos, não tem como nós não fazermos a vontade de Deus, porque está falando, lança o seu pão sobre as águas, porque no tempo oportuno o achará. Então ele está dizendo aqui, você vai lançar, mas vai chegar um momento oportuno que você vai achar, vai ser devolvido. Nós falamos da lei da semeadura. O que plantarmos, irmãos, nós vamos colher.
E nós precisamos entender, e hoje nessa manhã ele está mandando lançarmos, sermos generosos, porque quando você é generoso, você entende que você é um homem e uma mulher de fé. Porque muitas das vezes é no momento de adversidade, é no momento difícil, e a gente vai entender que o Espírito que habita em nós, nesse momento, quer que a gente seja generoso. E muitas das vezes a gente fica preocupado, eu vou ser generoso, eu vou dar alguma coisa, como que eu vou sobreviver, como que eu vou viver? Mas aí nós entendemos que é o Espírito que está nos impulsionando e nós vamos entender, nós vamos lançar o nosso pão, nós vamos ser generosos, mas nós não vamos ficar contando com o retorno. Porque a generosidade vai fazer com que você faça sem esperar nada em troca. Mas eu creio que essa palavra nos ensina. Deus vai nos devolver. Deus vai nos retribuir. Deus vai fazer com que a gente ache, com que volte para nossas mãos toda a atitude que glorifique o nome do Senhor. Porque Salomão, quando ele escreve... É uma metáfora que ele está escrevendo, mas nós precisamos entender que aqui a gente vê em Salomão um homem generoso, porque ele tem o cuidado de pedir a Deus sabedoria, porque ele queria julgar aquelas causas com prudência. Ele não queria ser imparcial, ele queria fazer a vontade de Deus, porque a gente lembra que tem uma passagem que vem uma situação de duas mães prostitutas, uma dizendo que o filho era dela, a outra dizia a mesma coisa, mas só tinha uma mãe para essa criança. E ele precisou resolver essa situação. E a gente fica imaginando, porque quando ele resolve aquela situação mandando partir a criança no meio, a gente fica se perguntando, só uma sabedoria divina para dar uma instrução dessa. Só uma sabedoria divina, porque eu creio que todos que estavam ali ficou assustados, que homem doido é esse que vai mandar partir uma criança no meio para resolver o problema. Mas foi essa sabedoria que Deus deu para ele naquele momento para que aquela situação pudesse ser resolvida. Porque uma veio contando uma coisa, a outra veio contando a mesma coisa. E quando o Senhor estava falando dessa palavra ao meu coração, a gente entende, irmãos, eu vivo ainda uma situação de duas pessoas, de duas amigas que eu gosto e que se desentenderam. E aí, a gente precisa entender que o fato de ter havido esse desentendimento não vai fazer com que você puxe para uma situação ou para um lado. Se você gosta das duas pessoas, você vai transitar e você vai estar orando por essa situação, porque eu creio que vai ser resolvido, mas você não vai ficar levando para um, levando para outro, falando com... Não, irmãos, a gente precisa ser parcial. Porque tem situações que a gente precisa entender e buscar em Deus sabedoria para lidar, para não desfazer uma situação ou piorar uma situação. Porque se você está no meio dessa situação com duas pessoas, você não vai ser favorável a uma, porque aí você vai ir contra a outra, então você não gosta das duas pessoas. Aí às vezes, tem que escolher um partido. Não, irmãos, tem que ir de acordo com a palavra. Tem que ir de acordo com a palavra. A não ser se... Aí vai entender. Não, então tem uma que vai ter que ficar de fora, não. E dá sim, porque aí, quando você age assim, a pessoa vai respeitar. Ninguém comenta nada desse assunto. Ninguém fala de um, não fala... Não. E o interessante é que teve uma que falou assim, mas ela nunca falou nada a respeito da situação. Nunca falou. E realmente nunca falou. Porque a pessoa entende que você não vai ficar sendo joguete, nem vai ficar no meio daquela guerra. Aí a gente sabe que há um respeito e a pessoa não vai fazer nenhum tipo de comentário. Até porque se fizer, você vai ter uma resposta direcionada por Deus. E aí você não alimenta aquilo. Quando ele fala, lança esse pão, a gente precisa entender que tudo aquilo que você faz, que é para Deus, que vai glorificar o nome do Senhor, ainda que muitas das vezes você não seja retribuído, ainda que muitas das vezes as pessoas não reconheçam, ainda que muitas das vezes venha a ingratidão,
o nosso Deus, ele é fiel. E eu quero dizer nessa manhã, nada que nós façamos para ele é em vão. Desde que seja algo que alegre o coração dele, que glorifique o nome dele. Porque muitas das vezes, quando ele fala para a gente lançar, ele está falando em todas as áreas da nossa vida. Da maneira que a gente vai ter que lidar, da maneira que a gente vai se comportar, da maneira que a gente vai ser generoso, da maneira que a gente vai sentir a dor do outro. Porque tem um bocado de pessoas que diz que conhece ao Senhor, mas que não está nem aí pela dor do outro. É como se achasse que nunca vai ter uma adversidade, nunca vai ter um problema. É aquela pessoa que acha assim, eu já tenho Jesus na minha vida, eu não preciso de ninguém. E a gente sabe que Jesus vai ter que usar pessoas. E a gente sabe que todo ser humano vai chegar um momento que vai precisar de alguém. Como é bom quando a gente precisa de alguém que a gente sabe que tem pessoas prontas para nos ajudar. E ele está falando nessa manhã, o generoso, ele é generoso porque ele tem fé. O generoso, ele é generoso, ele não está preocupado. Se ele está sendo generoso, que amanhã vai vir uma apunhalada, vai vir uma facada, vai vir uma traição. Até porque a gente precisa entender que a gente vive num mundo que é dessa maneira que funciona. É dessa maneira que muitas das vezes acontece. E tem pessoas, às vezes, que endurecem o coração. Não, eu não vou ser mais assim. Eu vou... Não! A gente vai entendendo que a gente vai continuar agindo da maneira que o Senhor quer que a gente aja. A gente não vai deixar as ingratidões nos paralisar ou prender a bênção que está sobre a vida da gente, a unção que está sobre a vida da gente. E Salomão está falando, lança o seu pão, lança a sua generosidade, a sua bondade, lança sem olhar para quem, porque muitas das vezes, eu vou só abençoar se for um cristão, se for um espírita não, se for um bandista não. Não é isso que Deus está falando. Porque como que a gente vai mostrar o amor de Deus para essas pessoas? Se a gente não souber abordar ou falar do amor de Deus para essas pessoas. É por isso que o Espírito Santo ele vai nos ensinar. Ele vai nos instruir para que a gente, quando estiver no meio dessas pessoas, que são pessoas também que nós acreditamos que Deus quer alcançar, o Senhor nos capacite para que a gente saiba lidar, saiba falar, saiba se comportar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele está falando, lança nessa manhã a sua ansiedade, lança a sua expectativa, lança os seus planos, mas lança esse pão, o pão da vida, porque aquele que recebe o pão diário, que tem se alimentado espiritualmente, vai querer repartir, vai querer distribuir, vai querer dividir, vai querer lançar, e entendendo que nos piores momentos nós o acharemos, porque nos piores momentos que nós vivenciamos com a adversidade, nós temos o Espírito Santo Consolador. Nós temos aquele que nos consola, nós temos aquele que ministra através da palavra, nós temos aquele que fala, nós ouvimos a voz dele naquele momento de adversidade, naquele momento que parece que não vai dar certo, que não vai acontecer, naquele momento de aflição, a gente escuta uma voz, filho, eu estou com você, filho, eu estou contigo, aquieta o teu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tantas coisas lindas nós vivenciamos pelo fato de entendermos que estamos lançando a cada dia o nosso pão sobre as águas. E sem se preocupar de onde virá o socorro, porque nós temos certeza que o socorro virá. Sempre vem. Tem vindo um socorro diário, um socorro permanente em nossas vidas, que muitas das vezes não é um socorro de se resolver o problema, mas é um socorro de uma palavra, é um socorro de uma voz, é um socorro de um comando que tem poder de nos aquietar para sabermos que tem um Deus em nossas vidas. Aprenda a ser generoso. Deixa de ser vingativo.
Porque, irmão, muitas das vezes nós somos vingativos. Muitas das vezes nós ficamos esperando o momento certo. A gente fica contando tempo, ano, hora, esperando o momento para festejar. Muitas das vezes a queda de alguém ou a adversidade que se apresenta na vida. Irmãos, tem situações que tem que doer na nossa alma, porque a gente entende, ainda que me prejudicou, ainda que intentou o meu mal, pode ter feito tudo isso, mas nós estamos de pé. Quem foi que guardou? Quem foi que deu livramento? Quem foi que deu suporte para a gente passar por algumas situações? Então a gente fica pensando, o que a gente não quer para a gente não pode querer nem para os nossos inimigos. Porque isso é você ser generosa e lançar o seu pão sobre as águas. Porque você pode pensar, eu tenho motivos, mas não é assim que eu vou agir. Salomão, quando ele escreve, quando ele busca em Deus sabedoria, quando ele vive algumas situações, a gente vê que realmente ele conseguiu entender qual era o projeto e o plano que Deus tinha para que ele assentasse. Ele tinha outros irmãos, e a gente sabe, Salomão é filho de Betseba, a gente sabe o que aconteceu, o primeiro filho foi morto por causa do pecado, da desobediência, aí nasce Salomão já com a bênção de Deus desde o ventre, e Deus fala para Davi, é Salomão que vai assentar. É Salomão que vai reinar. E aí ele passa para Salomão a planta da construção do templo. E aquele homem, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, ele entende, não adianta esse espaço físico se o Senhor não estiver habitando. Aí a gente vê aquela oração, se o meu povo, segundo a Crônica 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Ai, irmãos, aí a gente vê esse homem aqui mandando, dando, através da palavra, nos dando uma direção, mostrando que aquele que dá, recebe. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, pedir e dar-se-vos-á. Então nós vamos entendendo. Eu sempre digo, a nossa caminhada não é em vão. A trajetória não é em vão. O lançar, o ser generoso, o ser bondoso, o ser cuidadoso, o manifestar da nossa fé através de nossas vidas não é em vão. Sempre haverá um retorno. Mas eu quero te dizer, não coloque expectativa no homem. O homem, ele é enganoso. O homem, ele esquece. E a gente precisa entender que vamos passar por algumas situações de ingratidões, de decepções, mas isso não pode nos paralisar. Isso não pode deixar que a gente continue lançando. Isso não pode falar mais alto. Não, a gente tem o pão da vida diário que tem descido do céu. O nosso pão que tem alimentado o nosso espírito. E por isso nós vamos entender aquilo que nós precisamos fazer. E muitas das vezes o Senhor quer ver em ti uma generosidade no momento que o negócio está meio estreito. Está estreito, está chegando pouco, mas e aí o Espírito começa a te motivar, abençoa. Irmãos, como é bom quando a gente libera aquilo que não é mais nosso. Porque às vezes já não é mais nosso. Já é para outra pessoa. E como é bom quando a gente tem esse entendimento. E às vezes a gente fica preso em tantas coisas. E a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para a vida da gente. Porque parece que quanto mais a gente fica preso naquilo, a gente esquece que pode vir um momento de um dias maus. Quantas pessoas, muitas das vezes, têm perdido tudo? Quantas pessoas, irmãos, têm perdido tudo? Mas tem um Deus que cuida de tudo que é nosso. Tem um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Por isso que Salomão nessa manhã está nos ensinando, está nos motivando, está falando. Porque a gente escuta, mas Salomão pede sabedoria porque riqueza ele já tinha. Mas a riqueza chama riqueza, né, irmãos? Quem é rico quer ficar mais rico. Não quer ficar pobre, não. Ninguém quer ficar pobre. O rico, ele quer ficar mais rico.
Então ele podia pedir para que o Senhor acrescentasse mais riqueza na vida dele. E ele entende que ele precisa buscar em Deus sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de... Irmãos, se você tem temor a Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia nos mínimos detalhes. Ele vai te dar uma direção nos mínimos detalhes. Nós só precisamos, muitas das vezes, seguir a direção dele. Porque na maioria das vezes ele vai dar uma direção para você ou para mim que muitos não vão entender. Mas a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é necessário com que a gente entenda e fica com aquilo que Deus está nos dando como direção. Pode chocar, pode alguém não entender, mas obedeça, faça aquilo que ele está mandando, porque no final o achará, vai dar certo. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe da maneira que ele vai trabalhar, e nós precisamos estar dispostos para fazer a vontade dele, o querer e a vontade dele. Quando ele manda lançarmos, quando a gente sabe que é no momento que está estreito, que está difícil, que a gente entende que se o Senhor está dando essa ordem, é porque ele sabe o porquê e para quê. E é isso que a gente precisa entender, para que a gente lance. E é amanhã de você lançar. Você pode ter entrado aqui nessa manhã aflito, angustiado. O pão da vida se encontra aqui. Jesus é o pão da vida, pão que desceu, não continua descendo, porque hoje tem palavra. Nesse lugar aqui tem palavra para você ouvir. Hoje eu falo, você bota um aplicativo, tem pessoas que não conseguem ficar lendo, mas ouvindo, vai recebendo a palavra, porque é essa palavra que vai nos libertar. E graças a Deus hoje nós temos esse pão da vida diário descendo para nos alimentarmos, para saciar a nossa fome, a água da vida para saciar a nossa sede. E aí esse alimento que tem feito com que a gente fique de pé, com que a gente não desfaleça, como eu preguei na sexta-feira da viúva, na oração por aquele juiz. É esse pão que tem feito com que a gente levante, ande de cabeça erguida, sem se sentir humilhada, escorraçada pela fase ou momento a qual estamos vivendo. É esse pão diário que tem nos sustentado quando chegam dias maus, quando o adversário diz que perdeu, a gente não perdi não, porque eu tenho um Deus que está no controle da minha vida. Porque nós entendemos que tem um Deus no controle da nossa vida. E vai ser feita a vontade dele, porque ele diz que a última palavra é ele que vai dar a nosso respeito. O adversário não tem poder, ele não tem mais autoridade de nos fazer joguete na mão dele, não. Não perdemos nada, nós temos ganhado, nós temos aprendido, nós vamos fazer aquilo que a palavra tem nos impulsionado, tem nos direcionado, tem nos ensinado. E no momento certo você precisa entender, terá o retorno, terá a recompensa, haverá uma mudança. Quantas das vezes a gente quer uma mudança de alguém, mas nós não nos posicionamos para que essa mudança aconteça? Na maioria das vezes a gente quer que o outro mude, a gente quer que o outro seja transformado, mas nós não entendemos que a obra primeiro começa em nós. Que nós é que precisamos tomar uma posição, que nós é que precisamos saber o que nós queremos. E aí quando a gente começa a se posicionar, as coisas vão indo para o seu devido lugar. Mas é necessário que haja um posicionamento, que haja uma mudança de cada um de nós, para que a gente possa ser instrumento com o nosso testemunho, que essa obra tenha acontecido primeiramente em nós. Lança nessa manhã o seu pão. Entenda que nós fomos chamados para anunciarmos. Anunciarmos esse evangelho tem várias formas e maneiras. Quando nós entendemos que nós podemos repartir esse pão que temos recebido diariamente, nós podemos distribuir, repartir da forma e da maneira que nós estamos levando a nossa vida. Entendendo algumas situações, entendendo muitas das vezes dentro de uma adversidade.
Como eu disse, às vezes o momento está difícil, está crítico, e o Senhor está falando, lança, abençoe, dá, ame, perdoe. Isso tudo entra dentro dessa palavra. Porque aí a gente vai vendo que o Espírito que habita em nós, a gente vê ele mesmo na contramão desse mundo. Porque se a gente for, como a gente estudou hoje, pela nossa carne, a gente vai odiar, a gente vai querer se vingar, a gente vai desejar mal, a gente vai falar coisas horríveis. Mas essa palavra, ela tem sido poderosa. Ele está falando que se você lançar, você vai achar no tempo oportuno. Não vai ficar perdido o que você está lançando. Não vai ficar perdido o que você tem feito para Deus. Desde que seja para Deus. Desde que não seja para você se vangloriar. Desde que não seja para você permanecer altivo. Não. Desde que seja para Deus. No momento certo, voltará. No momento certo, o Senhor vai nos retribuir. No momento certo, voltará para nós. Muitas das vezes, pessoas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes, porque tem momentos, irmãos, que a gente precisa entender. Você vai plantar num lugar, mas vai colher no outro. Mas o importante é que você vá colher. Essa é a importância, é você entender. Porque muitas das vezes você planta num lugar, e depois Deus te leva para um outro lugar para que você colha no outro lugar aquilo que você plantou. Nunca é em vão. Não é em vão, irmãos, andarmos na contramão desse mundo. Não é em vão entendermos aquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Não é em vão você confiar no Senhor quando o Senhor está te dando uma ordem, quando o Senhor está te dando uma direção, quando você olha para essa humanidade e você clama para que Deus tenha misericórdia dessa humanidade, independente do tipo de comportamento ou de atitude, independente da fé daquilo que eles acreditam. Não, porque isso não tem nada a ver. A gente entende que a gente precisa pedir para que Deus tenha misericórdia. Misericórdia da humanidade, misericórdia do ser humano, misericórdia desse mundo. Porque a Bíblia diz que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E quantas das vezes não se apresenta uma adversidade que tenta nos consumir, que tenta nos envergonhar, que tenta nos paralisar. E é essa misericórdia que tem nos colocado de pé, que tem nos sustentado, que tem nos dado direção, que tem nos dado ordem, que tem nos aquietado de todas as aflições que têm se apresentado na vida da gente. E aí Salomão naquele momento ali, porque o interessante é que ele pede a sabedoria, Deus dá a sabedoria e vem essa situação. E eram duas prostitutas. De repente ele podia pensar, não vou julgar a causa. Todas as duas vão perder, porque são prostitutas. É alguém que vive numa posição desfavorável por ser uma prostituta. Mas aí eu amo quando a gente consegue olhar para a situação e a gente não é religioso, e a gente usa a palavra. E a gente entende na direção da palavra do Espírito Santo de Deus, para que a gente não coloque numa posição de inferioridade. Não, irmãos. A gente olha e a gente quer que a gente possa ser instrumento dentro da palavra, porque aí, se formos religiosos, a gente vai achar que essas pessoas não têm direito do plano da salvação, não têm direito de uma mudança. Eu preguei na semana de Raabe, que foi lindo. Muitas pessoas que assistiram falaram, pastora, como Deus falou ao meu coração. Porque uma mulher que vivia um histórico desfavorável, uma improvável, que ouve falar e acredita, e na primeira oportunidade que ela tem, a vida dela é mudada. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra de Gênesis a Apocalipse, ela tem bênção para a vida da gente, ela tem ensinamento, ela tem posicionamento, ela tem instrução. Se a gente realmente tirar e receber tudo aquilo que Deus tem falado e colocarmos em prática,
irmãos, a nossa vida vai ser diferenciada. Não diferenciada para o outro, não diferenciada para você. De posição, de postura, de entendimento, de fé, onde todos que possam estar à sua volta não acreditar, não entender aquilo que o Espírito está falando com você, mas se você se posicionar como Samuel, ele foi já menino quando Deus chamou a ele. Ele não sabia, ele não entendia, e quando foi a terceira vez, o que ele disse para ele? Quando você ouvir essa voz de novo, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Irmãos, em nome de Jesus, escuta a voz do Senhor. Tem uma voz de comando, tem uma voz de direção, tem uma voz que tem que ser maior do que a voz do adversário, do nosso inimigo. A voz maior é a voz do soberano que deixou, que enxertou em nós o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que se relaciona, que conversa, que te direciona, que manda pararmos, que manda retrocedermos, que manda voltarmos, sairmos do caminho da zona de perigo. Obedece esse comando de voz. Que aí você vai achar paz, você vai achar alegria, você vai ter entendimento, você vai crer naquela palavra que Deus liberou, naquilo que Deus está falando, que já afirmou, reafirmou, confirmou, você guardou na tábua do teu coração, porque você tem certeza que não é uma voz humana, é uma voz celestial, espiritual, que já falou, que já colocou em ti, e você vai viver, porque no tempo oportuno o achará. Então nós não vamos ter falta, porque Deus vai continuar suprindo as nossas necessidades, seja financeira, seja espiritual, seja física. Deus vai continuar suprindo as nossas necessidades. E que nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que maneira Deus está trabalhando em você. Eu não sei quais são a ordem que Ele tem te dado. Eu não sei se você já tem um coração generoso. Eu não sei se você já tem um coração quebrantado, um coração contrito. Eu não sei se você ainda fica achando que se você fizer do teu jeito vai dar certo. Não, faça do jeito que o Senhor quer. Aí sim vai dar certo. Do nosso jeito sempre dá errado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Jesus é santo. Aleluia. A presença de Deus aqui é real, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por esse lugar. Por esse lugar que tem sido casa de oração. E que o Senhor possa ouvir, como a tua palavra diz, a oração que está sendo feita nesse lugar. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã, glorifique o teu santo nome. O Senhor sabe como chegamos aqui. O Senhor sabe quais são as nossas adversidades, quais são as nossas causas. Senhor, nós queremos, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos temer ao Senhor, temer a tua palavra, para que o Senhor nos dê sabedoria. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoe essa manhã. Abençoe o coração dos teus filhos. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse primeiro dia da semana. Obrigado por esse culto, meu Deus e meu Pai, pela vida dos teus filhos. Oh, Senhor, quantas pessoas já não têm prazer, já não têm desejo, já não têm mais alegria de estar na tua casa, de estar em comunhão. O Senhor diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E eu quero te pedir nessa manhã, desbanca as preocupações, as adversidades. Senhor, eu preguei na sexta-feira a respeito daquela viúva, a perseverança daquela mulher, meu Deus e meu Pai, no meio de uma situação, um juiz que não temia, um juiz que não tinha compromisso com ninguém. Oh, meu Pai, não deixe os teus filhos desfalecer com essa adversidade que se apresentou, não, porque maior é o Senhor. O Senhor é maior, poderoso, soberano. O Senhor pode desbancar. O Senhor pode, meu Deus e meu Pai, mudar, transformar. O Senhor pode libertar e nós cremos no poder da oração.
E eu te peço nessa manhã, meu Deus e meu Pai, que teus filhos entendam que tudo aquilo que eles têm feito, que tudo aquilo que tem sido lançado, que toda a direção que o Senhor tem nos dado, eu creio que vem de Ti. E eu tenho certeza que no tempo oportuno, meu Deus e meu Pai, teremos resposta, haverá mudança, haverá transformação. Nos ensina a nos posicionarmos, meu Deus e meu Pai, em Ti, para a glória do Teu santo nome. Nos dê força para fazermos a Tua vontade, o Teu querer. Meu Deus e meu Pai, hoje nós somos livres, tudo que é nosso pertence a Ti. E eu creio que o adversário não tem poder de tomar nada que é nosso, porque pertence a Ti. O Senhor tem sido o guarda de Israel. O Senhor tem sido, meu Deus e meu Pai, o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. E eu te peço nessa manhã, abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai. Senhor, lançamos as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos medos, os sugestionamentos, os nossos traumas, lançamos nessa manhã no teu altar também. Oh, Senhor, nos ensina, meu Deus e meu Pai, a termos fé, meu Deus e meu Pai, não por aquilo que estamos vivendo, não por aquilo que nós não vimos, meu Deus e meu Pai, porque a fé não é o que vê, e sim o que crê. Eu creio em dias melhores, eu creio que essa situação que teus filhos têm vivido, o Senhor é poderoso para mudar, para reverter. O Senhor é poderoso para dar uma ordem e desfazer as armadilhas e as ciladas que o Senhor tem desfeito em nossas vidas. Ah, Senhor, obrigado. Pai querido, Pai amado, ensina os teus filhos, meu Deus e meu Pai, a entender e compreender a tua palavra. Tira todo bloqueio, toda falta de entendimento, a insensibilidade de nós. Nos dê sensibilidade para ouvirmos a tua voz, para lançarmos, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós, porque no tempo oportuno acharemos. Oh, Senhor, terá retorno. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós não queremos viver, meu Deus e meu Pai, mais em lutas, adversidades, contendas. Meu Senhor da glória, nós queremos achar a paz que o Senhor nos deu, que nos dá entendimento, alegria, fortalecimento, renovo. Meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que nos impulsiona a continuarmos crendo no poder dessa palavra. Ah, Pai querido, Pai amado, quantos intentaram vir ver de perto a sabedoria de Salomão, as riquezas de Salomão. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê temor à tua palavra, ao teu Santo Espírito que habita em nós, porque hoje nós temos um Santo Espírito habitando em nós. Toma essa manhã, toma, meu Deus e meu Pai, toma a parte da tarde, toma a noite, toma o culto da noite, toma os teus filhos que estarão ali à noite, já toma a palavra, toma os louvores. Pai querido, Pai amado, abençoe nessa manhã, glorifique o teu santo nome, e eu rendo graças a ti no nome de Jesus. Oh, Pai querido.